Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou Idinária Faustino, professora de História do CDF, Zona Norte, e aí hoje estou para concluir o assunto que a gente começou na última aula, que foi União Ibérica, tá? Então, só para fazer algumas pontuações a respeito do assunto, vamos lembrar o seguinte: a União Ibérica foi um período de governo que começa em 1580 e vai até 1640, certo? Nesse período ocorre o que a gente chama de União das Duas Coroas. Vamos lembrar que na época o rei de Portugal morre, no caso, numa batalha que a gente já falou, né? E aí então o rei Sebastião, após a morte, não tinha herdeiros, portanto, legalmente quem poderia assumir seria um que já era rei da Espanha. Então, portanto, ocorre o que a gente chama de União das Duas Coroas. E aí, como esses países ficavam na região da Península Ibérica, portanto, acabou ganhando o nome, né? União das Coroas Ibéricas. Esse período foi o período em que um único monarca governava, então, esses dois países. E aí a gente já tratou das consequências disso na última aula, crescimento territorial e tal, mas isso é um assunto, então, que a gente vai tratar na próxima aula. Vamos lembrar que essa questão da União Ibérica fez com que o Brasil fosse constantemente invadido por algumas nações, né? Existiam países que eram inimigos da Holanda, né? Desculpa, inimigo da Espanha, e aí, portanto, acaba invadindo o Brasil. E naquele momento também havia uma necessidade de buscar novas terras, novas riquezas e tudo mais. Destacamos na última aula a invasão que ocorreu no Rio de Janeiro, as invasões francesas, né? Destacamos dois espaços, a França, que a gente chama de França Antártica, foi o momento que eles invadiram o Rio de Janeiro, e depois que foram expulsos, eles invadiram também o Maranhão, que foi a França equinocial. A gente também falou sobre isso, pontuou alguns destaques e tudo mais. Só para relembrar o assunto da última aula. Sim, inclusive, no slide anterior, eu cometi um erro. Eu disse que a capital de São Luís do Maranhão foi fundada em homenagem ao rei Luís III, mas na verdade não foi 13º, tá? Ele nasceu, e aí então os franceses, para homenageá-lo, acabam dando o nome dele à cidade que eles inauguraram, que hoje é a capital. Então, portanto, Luís XIII, tá? Então, eu destaquei essas questões. Falamos também da união das invasões inglesas, que também foram, né, eram mais saques, eles acabavam invadindo, roubavam, mas depois iam embora. Eles não se estabeleceram aqui no Brasil, como ocorreu com os franceses. E aí agora nós iremos dar início à parte mais importante da aula de hoje. No caso, a nossa aula realmente começa hoje a partir das invasões holandesas. Vamos lá? Bom, vamos lá. As invasões holandesas. Primeiro a gente vai ter que entender o que levou os holandeses a invadirem o Brasil nesse momento, tá? Primeiro, havia, claro, né? Como a gente já destacou anteriormente, esses países que invadiram o Brasil na época, eles eram inimigos, né? Tinha algum problema com o rei da Espanha naquele momento. Com relação à Holanda, a Holanda fazia parte dos Países Baixos. E aí, então, a Holanda acaba declarando sua independência no ano de 1581. Isso acaba fazendo com que o rei da Espanha, no caso Felipe II, não ache isso interessante, lógico, perdeu um país que era controlado por ele, e aí, portanto, a Holanda também se sente prejudicada, porque aí a Holanda, na época, tinha um comércio com o Brasil, e aí esse comércio com o Brasil acabou sendo prejudicado, que era exatamente o comércio do açúcar, e acabou sendo prejudicado. Por quê? Porque o rei da Espanha, que agora era Felipe II, também era o rei de Portugal, e, consequentemente, o Brasil também era controlado por ele. Então, portanto, a Holanda acaba sendo prejudicada, porque para ele, né, se vingar da Holanda, acaba, então, proibindo esse comércio. Isso acaba trazendo prejuízos. A Holanda, então, cria no ano de 1621 a Companhia das Índias Ocidentais, que foi, então, uma empresa cujo objetivo era focar realmente nesse comércio do açúcar com o Brasil, e aí, com essa necessidade de vir até o Brasil buscar o açúcar, e claro, né, já que o rei Felipe II não permitia, a Holanda resolve, então, invadir o país, resolve invadir o Brasil. A primeira invasão ocorre entre os anos de 1624 e 25, houve uma tentativa de se invadir a região da Bahia. Por que a Bahia? Porque a Bahia, na época, era o centro administrativo do Brasil. Então, invadindo a Bahia, né, se apossando dessa região que era o centro administrativo, e aí a ideia seria, claro, dominar o Brasil como um todo. Não deu certo, né, houve uma resistência muito grande, e aí eles acabam desistindo naquele momento. Mas eles retornam 5 anos depois e ocorre o que a gente chama de segunda invasão. Essa segunda invasão ocorre entre os anos, no caso, no ano de 1630,
é interessante porque eles conseguem realmente, e a partir desse momento eles dão início, que a gente chama de primeira fase da ocupação, né? Primeira fase dessas invasões holandesas, que é a fase da ocupação. Entre os anos de 1630 a 37, eles dão início a esse processo de invadir Pernambuco e depois os estados vizinhos. E aí formam o que a gente chama, né, de Brasil holandês. Nessa segunda invasão, que ocorre na região ali de Pernambuco, né, acaba sendo positiva por quê? Porque há também vamos dizer assim, um acordo entre os pernambucanos, no caso os senhores de engenhos que, né, os engenhos, a maioria deles se concentrava justamente ali na região de Pernambuco, era o grande centro açucareiro, e isso também foi o motivo pelo qual os holandeses escolheram Pernambuco para poder invadir, exatamente porque lá era o centro da produção açucareira. E aí houve um acordo com esses produtores, né, com esses latifundiários, esses produtores de açúcar, e aí então essa invasão ela acaba sendo positiva. Então eles conseguem entrar no Brasil a partir de Pernambuco e depois eles dão início a essa primeira fase que eu falei, né, que é exatamente a ocupação da região, ok? E aí eles passam a ocupar os estados vizinhos, como inclusive o estado do Rio Grande do Norte também. Nesse momento, depois desse período de ocupação, que eles invadem e aí formam o Brasil holandês, tem início a segunda fase. A segunda fase já vai a partir de 37 até mais ou menos o ano de 40. Nesse período, a gente chama, a segunda fase, na verdade, se destaca pelo governo de Maurício de Nassau, tá? Maurício de Nassau, ele era um conde, ele vem para cá exatamente para administrar como se fosse um rei, uma espécie de um rei, né, um vice-rei, aqui no Brasil, e aí ele iria tratar das questões e governar, então, esse Brasil holandês. Durante o período dele, que é a segunda fase, é um período de prosperidade econômica, de desenvolvimento. Vamos lembrar que, nesse momento, esses holandeses, eles tinham aqui no Brasil predominava o catolicismo, eles, na verdade, a grande maioria deles eram de outras religiões, no caso, a grande maioria eram calvinistas, e aí ao chegarem aqui eles acabaram, no caso, Maurício de Nassau permitiu que aqueles que eram católicos pudessem continuar com a sua religião católica. E aí, portanto, eles que eram calvinistas continuariam como calvinistas, ou seja, a tolerância religiosa foi algo que marcou o governo dele. E aí houve a introdução ao presbiterianismo, que era exatamente a religião deles, né, que tinha como objetivo propagar o calvinismo e tudo mais. Ocorreu também o que a gente chama de empréstimos. Lembra que eu falei anteriormente que houve uma parceria com os senhores de engenho e, nesse momento, ele libera vários empréstimos para que esses engenhos pudessem comprar novos equipamentos e, claro, né, a modernização fazia com que aumentasse também a produção. Ele urbanizou várias cidades, entre elas, ele, inclusive, fez com que Recife passasse por um grande processo de mudança, de urbanização e tudo mais, e aí deu o nome, inclusive, de Maurícia. Durante um período, foi chamado de Maurícia, justamente em homenagem a ele, tá? Nesse momento, ele também traz a missão artística, científica. Vieram para cá vários cientistas da Holanda para poder estudar a fauna e a flora do Brasil, né, nessas regiões aqui que eles ocupavam. Porém, né, o governo dele termina por causa de uma crise que ocorre, apesar de todos esses destaques que eu acabei de dizer aqui, há uma crise na Holanda, e aí então a Holanda começa a pressionar Maurício de Nassau para tomar algumas medidas mais rigorosas no Brasil, como, por exemplo, os empréstimos que havia sido fornecido aos senhores de engenho e que foi parcelados, né, que foram parcelados esse dinheiro todo. A Holanda então exigiu que ele pressionasse esses senhores de engenho para pagar mais rápido e aí não em tantas prestações como havia sido o acordo anterior. Ele se posiciona ao contrário, ele disse que não aceitaria, né, porque ele tinha feito um acordo e não iria voltar atrás, e por causa disso, apesar de toda essa prosperidade aqui no Brasil, né, desse excelente governo dele, dessa excelente administração, ele acabou sendo demitido. Então aí, até o ano de 40 foi o período de prosperidade e o período que a gente chama de segunda fase do governo de Nassau, tá? Tem início, então, a terceira fase. Essa terceira fase é exatamente o desfecho entre os anos de 45 a 54, quando ocorre o que a gente chama de insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana foi um movimento em que os nordestinos acabam organizando um movimento para que esses holandeses sejam expulsos do Brasil. Até então, enquanto eles estavam aqui, e aí então havia um acordo entre eles, beleza. Depois que isso já não acontecia, depois que eles começam a se mostrar mais violentos, então os nordestinos também se posicionam contra isso. Nesse momento, ocorrem algumas questões aqui no Brasil,
como, né, aqui no Nordeste, aqui no Brasil holandês, como, por exemplo, alguns atos de violência. Aqui mesmo no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, eles invadiram o Palácio do Governo na época, queimaram, inclusive, muitos documentos. Hoje a história do Rio Grande do Norte é muito prejudicada por causa desse acontecimento, né? Muitos documentos foram perdidos e a gente não sabe, por exemplo, quem fundou a nossa cidade, a cidade de Natal, exatamente porque alguns documentos se perderam nesse episódio. Ocorreram também aqui o que a gente chama de aqueles movimentos, né, que ocorreram no Ferreiro Torto, aqueles massacres que ocorreram no engenho de Ferreiro Torto, no engenho de Cunhaú. Esses massacres ocorreram justamente nesse momento da insurreição pernambucana, porque foi um movimento de expulsão desses holandeses. Eles se revoltam e acabam agindo com violência nessas regiões. E aqui no Rio Grande do Norte nós destacamos aí esses movimentos violentos que ocorreram, tá? Vamos destacar também alguns líderes, no caso, por exemplo, Henrique Dias, mas aqui tem alguém bem conhecido que é Felipe Camarão, que foi casado, ele era o poti da aldeia, né? Da aldeia velha. Ele se casou com Clara Camarão, né? Que, no caso, a família dela era de Pernambuco, uma família de nobre. Ele era chamado de Poti, mas ele teve que adotar um nome, ele escolhe Felipe, e aí ele acaba ganhando o sobrenome dela. Então, Felipe Camarão, na verdade, ele foi um dos líderes desse movimento da insurreição pernambucana. Então, destacamos aí a figura dele, porque ele é nosso conterrâneo, certo? E nesse momento, a expulsão acaba acontecendo, né? Os holandeses são expulsos do Brasil e, por causa dessa expulsão, o Brasil ocorre o que a gente chama de decadência do nosso açúcar. Por quê? Porque aí os holandeses levam esse processo de produção açucareira, né? Eles passam a produzir esse açúcar, eles saem daqui do Brasil e vão para a Ilha das Antilhas, e lá, nessa ilha, eles acabam produzindo esse açúcar que passa a concorrer com o nosso açúcar. Então, portanto, como era mais próximo da Europa, então eles tinham mais facilidade para levar esse açúcar até lá, e além de tudo, eles tinham, inclusive, o que eu já destaquei, né, a Companhia das Índias Ocidentais, então esse açúcar era facilmente levado para lá, e aqui no Brasil nós perdemos, então, os nossos clientes e perdemos também a concorrência desse açúcar que passou a ser produzido por eles. Eles aprenderam aqui a produzir, levaram, então, essas práticas para a Ilha das Antilhas, e aí, então, passou a ser um grande concorrente nosso, portanto, o nosso açúcar entra em decadência, certo? Bom, gente, então hoje nós encerramos esse assunto, né, União Ibérica. O material de vocês, na verdade, esse assunto, União Ibérica, está unido com o outro, que a gente vai ver em outro momento, tá? Aguardem, porque aí eu vou colocar no Google algumas atividades que vocês vão fazer para a gente reforçar esse assunto, certo? Mas aí, certinho? Mas aí por hoje é só, a gente conclui, para por aqui, e aí qualquer dúvida a gente vai se comunicando. Até a próxima.